Bem-vindos ao Gosto e Sabores. Continuamos em Castelo Branco e para conhecer melhor a história desta cidade e deste castelo onde nos encontramos, convidamos o arquiteto José Conceição Afonso. Fique connosco. Sr. Arquiteto, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco aqui neste castelo, em Castelo Branco, onde tudo está começado. Foi aqui que os templários se instalaram e foi aqui que a cidade começou. Obrigado, chefe Hélio, pelo convite. Pois foi efetivamente aqui no castelo que em 1214, no cimo do Monte da Cardosa, o grão-mestre dos Templários, Pedro Alvito, iniciou a construção aqui do castelo, da Alcáçova, e a partir daqui também as muralhas da cidade. Em 1361, dentro das muralhas, em 1361, o rei Dom Pedro I, o rei de Inês de Castro, um pelo Édito de Elvas, fez uma separação das comunidades cristã, por um lado, e a comunidade judaica, por outro, obrigando que estas duas comunidades que até aqui viviam em conjunto, nas mesmas ruas, passassem a estar divididas, separadas, e pensa-se que desde aí, 1361, os judeus tenham desenvolvido o seu próprio bairro, bairro judaico, portanto Castelo Branco mais para norte, localizado para norte. As conhecidas judiarias, não é? As conhecidas judiarias. Onde ainda se encontram aqui bastante bem representadas em Castelo Branco. Há casas onde ainda se encontram o local onde se colocava o livro de Deuteronômio, não é? Sim, nós temos na Rua Dega, no número 10, vestígios de uma menorá, o candelabro de 7 braços, infelizmente deteriorado, e tentaram, não só o tentaram ou o picaram, mas vê-se ainda nitidamente os braços, os sulcos na pedra. É uma relíquia desse período. Por outro lado, quando em 1492 se dá a vinda e a fixação massiva de judeus sefarditas expulsos de Espanha, toda essa massa de gente veio, e que já não cabiam na judiaria. Aliás, já o rei Dom Afonso V tinha reconhecido que era uma situação incomportável, dada e por isso respondeu um apelo dos judeus de Castelo Branco para que a judiaria pudesse ser alargada, mas em 1497, quando o rei Dom Manuel provocou a extinção das judiarias em Portugal e a extinção da existência de judeus em Portugal, a expulsão dos judeus, eles espalharam-se forçados, por um lado, à conversão ao cristianismo, mas espalharam-se por toda a cidade. Nós temos neste momento um inventário... Foi aqui nesta igreja de Santa Maria, onde também foram forçados. Era aqui, ali na igreja de Santa Maria. E serem batizados. Nós vamos passar para a cozinha, para o Museu Manuel Cargaleiro, onde temos instalado a nossa banca de cozinha,
e vamos continuar a conversa dos judeus, da história e sobretudo desta linda cidade de Castelo Branco. E para as receitas de hoje, para o esmagado de batata, vamos precisar de batata cozida, de chouriço, farinheira e toucinho fumado, concentrado de tomate e depois alho, que vamos usar também esmagado para este esmagado de batata, azeite e sal. Para o tornedó, que vamos fazer com queijo daqui desta região de Castelo Branco, pão ralado, o tornedó, a carne de vaca, o lombo de novilho, as ervas aromáticas, o sublinho, a salsa e o alecrim, alho, pimenta e azeite. Então vamos começar pelo esmagado de batata. Temos aqui as batatas cozidas. Vamos ligar aqui o lume. Colocar um pouco de azeite e colocar os enchidos para que larguem gordura para depois então envolver as batatas. Eu sei que o Sr. Arquiteto é para além da profissão, também é um estudioso de tudo aquilo que se passa aqui ou se passou em tempos em Castelo Branco. E uma das curiosidades que me contou, que acho interessantíssima, que é a história do pão de ló e a sua ida para o Japão. É uma história muitíssimo interessante, porque o pão de ló, de certo modo, ainda se verifica, mas de uma forma muito mais ténue. O pão de ló era usado em todas as festas pelas aldeias e em Castelo Branco, que há 30, 40 anos, ainda hoje se faz, mas já com muito menos intensidade, é menos frequente. O pão de ló... Não era só usado então na Páscoa, porque há muitas regiões onde... Não, era sempre que havia casamentos, festas anuais, era frequente o pão de ló. E o pão de ló, segundo o investigador, o Kenneth Kippel, que foi bolseiro da Fundação Guggenheim e Rockefeller também, da Fundação Rockefeller, fez um estudo e um livro publicado que se chama 10 milénios de mundialização dos sabores, e em que se verifica, e ele afirma que o pão de ló foi levado por missionários ou por navegadores, comerciantes para o Japão. No Japão existe um bolo que é igual ao pão de ló que aqui se faz, é chamado katusera. Isso surpreende-nos porque é um dado desconhecido e eu penso que Castelo Branco devia assumir esse dado por forma a promover um produto seu que foi até aos confins que foi globalizado, do Oriente, foi globalizado e que o facto disto estar escrito por um dos grandes historiadores e investigadores ligados à mundialização dos alimentos dá-nos uma outra força em relação a esta afirmação. O pão de ló molhado com origem na região de Castelo Branco. Por outro lado, sabe-se que o pão de ló molhado tem características diferentes do pão de ló, por exemplo, do alfejarão, porque aqui o pão de ló era molhado com sumos de fruto ou com calda de açúcar, com açúcares e, portanto, licores de frutas. E é isso que há a dizer em relação
ao pão de ló. Seria interessante que Castelo Branco promovesse o seu pão de ló, tal como promove hoje os bordados, os chamados bordados de Castelo Branco. De que temos aqui um quadro, um exemplar. Os bordados de Castelo Branco são conhecidos, são muito famosos, todas as pessoas gostariam de ter um em casa, até pelo seu valor também patrimonial, que é muito elevado, mas tem uma história por detrás, ou seja, tem uma representação, uma alegoria que nos conta uma história, não é? Em relação ao bordado de Castelo Branco, há várias teses, têm sido feitas pesquisas, várias. Eu inclino para que o bordado de Castelo Branco tenha vindo efetivamente do Oriente e os exemplares de que se dispõem, através do desenho, revelam duas características. Uma é de desenhos com uma simetria muito rígida e outro tipo de bordado de Castelo Branco, uma simetria dinâmica, quadros muito orgânicos, com desenho orgânico, como se vê aqui. Por outro lado, este tipo de desenho pode traduzir a influência de duas culturas. Uma, a cultura cristã, e ligado também à afirmação de todo o processo da reconquista com a cultura cristã e ligada à tradição helénica e românica, e a tradição do Sul, que aqui se fazia sentir também de uma forma muito acentuada através da presença judaica. A presença judaica com senhoras bordadeiras judias, naturalmente, terão tendência para quadros mais orgânicos, com desenho orgânico, não simétrico, ou uma simetria muito dinâmica e não rígida, e há um elemento extraordinário que é de um fruto que de certo modo tem a ver também com um programa de gastronomia e de culinária, que é a romã. A romã, nós vamos encontrar ainda muitas romanzeiras nos quintais da judiaria de Castelo Branco, e a romã é um fruto apreciadíssimo pelos judeus. A romã tem 613 bagos, 613 sementes, que correspondem a 613 um dia deste vou contar os grãos todos das romãs para ver se bate sempre certo. Pelo menos é o que eu tenho lido variedíssimas vezes, e é essa uma das justificações pelas quais os judeus têm e dão à romã uma simbologia, simbólica, sacralizada e bíblica. Que é símbolo da fortuna, símbolo da fortuna, de abundância. Diz muito bem, símbolo da fortuna e da felicidade. Pois neste quadro, por exemplo, nós vemos algumas romãs exemplificativas disso. Não sei se queria saber mais. Eu acho que Castelo Branco tem outros dados importantes. Olha, está-me a recordar agora que temos, por exemplo, família Granada em Castelo Branco, e Granada que tem a ver certamente com a vinda dos sefarditas expulsos de Espanha em 1492, Granada que tem a ver com a romã. Aliás, a granadina é o sumo da romã, que se usa para fazer alguns coquetéis, não é? Isso me é significativo, o facto de essa família existir aqui em Castelo Branco. Para além disso, Castelo Branco
através de algumas famílias importantíssimas da sua história, esteve também ligada ao comércio das especiarias. O Amato Lusitano, o grande médico do século XVI, que teve que fugir desta cidade, era cristão novo, mas era filho de pais judeus e assumiu totalmente a condição que chegou a ser médico do Papa, não é? Médico do Papa Júlio III e que foi expulso e muito perseguido aqui em Antuérpia. O próprio irmão foi morto pela Inquisição em Itália e eles estavam ligados à família, uma família que comercializava as especiarias. Era uma família riquíssima e ligada a uma das maiores banqueiras da Europa, a Grazia Nasci, que chegava a emprestar dinheiro aos grandes reis da Europa e ao próprio Papa. Portanto, eram famílias muito ricas, mas isso não impediu que não tenham sido veja lá a evolução muito dos tempos. perseguidas. Já emprestamos dinheiro e agora andamos a pedi-lo emprestado. Pois. Mas toda essa história, de facto, de Castelo Branco, que é riquíssima, leva-nos também a um ponto muito interessante, que é a evolução do próprio Castelo Branco. Castelo Branco, em 1492, com a chegada dos judeus a esta cidade, tem um crescimento enorme face a outras cidades portuguesas e a própria arquitetura da cidade se muda, não é? Sim, o mestre Hélio, o chefe Hélio, fala num dado, ou levanta um dado muito interessante. Castelo Branco foi fundado pelos Templários em 1213. Pedro Alvito foi o grão-mestre da Ordem dos Templários, fundador desta cidade, que iniciou provavelmente cerca de 1214 a construção do castelo e muralhas. Que servia de defesa esta parte aqui junto de fronteira, não é? Precisamente para defesa desta área, de toda esta área de fronteira. A cidade foi desenhada, digamos, pelos Templários como se fosse uma mão com em que os vários dedos eram as ruas e em que o castelo, portanto, encimava todo este processo, as várias ruas, duas a duas, segundo um estudo recente, publicado pela Câmara Municipal, por um conjunto de arquitetos, então ainda estudantes da Faculdade do Porto, e esse livro sobre as casas quinhentistas revela que cada duas ruas convergiam num ponto do castelo, que seria um ponto de observação de tudo o que se passava, para controle, para gestão de todo, para domínio e sobretudo visual. Visualização, não é? Porque Sim. de cima via-se toda a... E a cidade foi crescendo. Há relatos desde o início da fundação de que os templários protegiam os comerciantes judeus, por exemplo, e que adotaram medidas no sentido de proteger o comércio e os mercadores, quer fossem cristãos, islâmicos ou judeus. É muito curioso porque aparece na história de Portugal, por várias vezes, um reino, três religiões. Sendo que o rei de Portugal, sendo católico, também protegia os seus habitantes das outras religiões. Isto no tempo de Afonso Henriques, até Dom Dinis, mais ou menos.
Sim, neste caso, os templários, enquanto fundadores da cidade, tinham com certeza, grandes pontos de contacto com as comunidades judaicas que existiam em Portugal, desde muito antes da fundação do reino do reino de Portugal. Mas o que eu gostava de dizer é que em 1492, quando se dá a expulsão dos judeus em Espanha pelos reis católicos, grande parte vêm para Portugal, fixam-se ao longo da fronteira, a fronteira da beira interior, as cidades têm aumentos demográficos da ordem dos 60%. Castelo Branco terá crescido um pouco mais até de 60%. Isso verifica-se hoje claramente não só pelos inventários, pelos estudos demográficos feitos, como se traduzem também pelo inventário que tem sido feito inicialmente por alguns estudos já tinham sido feitos, e neste momento pelo gabinete da zona histórica de Castelo Branco. Nós vamos agora só terminar o empratamento e voltamos já à conversa, que está interessantíssima, sobre Castelo Branco, as suas origens, a sua história. Temos aqui então duas receitas, ou uma receita e um acompanhamento, com produtos da terra. Este feito com batata e com os enchidos tradicionais aqui de Castelo Branco, e estes dois bifes ou ternedós de novilho com o queijo também aqui desta região. Há um queijo ótimo, que é o queijo picante de Castelo Branco, mas que é demasiado forte para usos culinários. Podia ser usado como uma pasta fresca, mas o melhor mesmo é acompanhado com umas boas tostas de pão e um bom vinho tinto. Nós vamos continuar a conversa, vamos continuar a nossa conversa no castelo aqui de Castelo Branco. Fique connosco. Sr. Arquiteto, hoje Castelo Branco cresceu, tem novos empreendimentos, tem novos prédios, mas há uma forte convicção desta Câmara Municipal em preservar o património do passado. A Câmara Municipal de Castelo Branco e o Sr. Presidente Joaquim Mourão tem tido uma ação notável nesse aspecto. Por um lado, já foi reabilitado cerca de 50% do perímetro das muralhas, o que é um trabalho notabilíssimo, e por outro lado, a Câmara tem vindo a adquirir casas no interior da zona histórica, já cerca de 55 casas, e iniciado um processo de reabilitação através de um gabinete para a zona histórica, que estamos de facto a trabalhar nesse sentido. Estão muitos projetos em curso e algumas casas já recuperadas e reabilitadas. Essas casas são reabilitadas e são depois ocupadas por habitantes locais? São vendidas, são alugadas? Sim, como é em que se faz essa gestão? Têm sido associadas a aluguer a pessoas de classe média e, portanto, e que estimam muito essas casas. E mesmo o seu interior também é tudo reabilitado? O seu trabalho, o interior, por aquilo que já fizemos, posso dizer que é extraordinário. São casas de grande qualidade, de grande acessibilidade ao centro da cidade, e isso prova que este processo de abandono durante décadas e décadas em que os nossos centros históricos caíram foi uma situação lastimável,
e que hoje custa muito, portanto, que está tudo apodrecido, praticamente. Mas esse trabalho está a ser recuperado e reabilitado. Fica o convite feito para vir até Castelo Branco, não só ver a beleza desta cidade, não só encontrar a história nas suas judiarias e nos seus bairros cristãos, mas sobretudo também provar a boa gastronomia desta localidade. O convite fica feito, também fica feito o convite para o próximo programa aqui em Castelo Branco.